para de hoje. Hoje nós vamos falar sobre confecção de concreto. Como que faz? Compartilha que tem alguém querendo entrar. Tem que deixar todo mundo entrar, gente. Se eu começar a fazer o trem aqui e alguém começar a entrar, aí atrapalha a minha vida aqui. Vamos estar aqui. Aí. Bom, então, boa noite para vocês, né? Sexta-feira bruta e quente. Vamos continuar nosso trabalho aqui. Então, nós falamos de cimentos, falamos de agregados, né? Já sabemos o que é concreto, já sabemos como é que faz, né? O básico dele aí. Hoje nós vamos falar uma série de informações aí sobre a fabricação do concreto, confecção do concreto. É muita coisa, coisa importante, né? Assim, eu falo importante assim, porque são coisas que você vai ver na obra todo dia, sabe? Essa questão do concreto aí, ele tem ações que a gente faz na obra, ou que o engenheiro geral ele vai coordenar essas ações, né? Ele vai ser o chefe do canteiro, ele vai coordenar as ações. Mas tem uma série de ações que são necessárias no processo de fabricação do concreto. E muita coisa vocês vão entender o que ele significa hoje aí. Então nós vamos falar de mistura, vamos falar de cura, vamos falar de ganho de resistência, plasticidade, tudo isso nós vamos falar hoje, tá? Então vamos lá, gente. As normas que legislam aí sobre o concreto são essas normas que estão no slide aí, né? Olha só, sempre que fala de norma, alguma coisa de norma, eu gosto de citar a importância das normas. Na engenharia tudo tem norma. Concreto tem norma, solo tem norma, água tem norma, tudo tem norma. Tudo tem quase tudo, né? Vamos combinar, mas quase tudo. São documentos técnicos, que eles dizem como que o serviço, que a tecnologia tem que ser feita. Legislam assim, elas disciplinam, na verdade, a fabricação, a concepção, o projeto, praticamente tudo que existe na engenharia, não é? Então, à medida que a gente vai tomando familiaridade das normas, você vai vendo que tem muita coisa nas normas que são exageradas, tem coisas nas normas que são assim até um pouco antigas, não são tão modernas mais, né? Porque a vida útil de uma norma técnica é hoje em dia em torno de 8 a 10 anos, né? E com 8, 10 anos ela muda. Então, mas o que eu digo para vocês é sempre para a gente seguir as normas. Então, se você resolver que você vai ser projetista de concreto, eu sugiro que você faça duas coisas. Eu sugiro que você faça uma pós-graduação na área, né? Claro. Três coisas. Aprenda a mexer com um programa bom e estude as normas. Tá? Ah, Cristian, mas eu não quero fazer pós-graduação. Tudo bem, cálculo de concreto é uma coisa relativamente simples. Então você vai fazer o quê? Aprender um programa e estudar as normas. As normas relativas àquilo. Né? Ah, não, eu quero mexer com asfalto. Bom, cara, você vai mexer com asfalto, você tem que estudar as normas relativas a asfalto. Porque quando a gente não conhece as normas ou não usa as normas técnicas, ou desconsidera as normas técnicas, o engenheiro está correndo um risco. Está correndo o risco de fazer alguma coisa fora da norma, dar um problema e ele vai ser responsabilizado. Por quê? Porque ele fez fora da norma, né? Então, em geral, a gente estuda poucas normas na graduação. Você vai estudar as normas das coisas que você se especializar. Em geral, é assim, né? Então, a mexer com concreto, você vai estudar norma de concreto depois, norma de argamassa depois.
Tá? Então, essas normas aqui são as normas que elas disciplinam aí o processo de projeto e fabricação de concreto. São as mais importantes. Então, você tem essa primeira aí, que é a 6118/2003. Tem uma versão mais moderna dela, né? 6118/14, 2014, que é projeto e execução de concreto armado. Essa norma é a norma do projetista de concreto. Tá? Projetista. Então, nessa norma, tem coisa que vocês vão ver que eu vou falar esse semestre ainda, de critérios de projeto, de estrutura de concreto, que, Christian, onde que eu acho isso? É na norma. Os livros meio que replicam as normas, né? Eles pegam as orientações das normas e replicam, colocam lá, copiam. E tá certo. Os programas também trabalham em cima das normas. Os defaults do programa são em cima da norma. Então, essa norma aqui é uma norma importantíssima, ó. 6118/03/14, né? Essa é a norma de projeto. Como você faz projeto de estrutura de concreto armado. Beleza. Aí você tem a NBR 7222/94. Tem uma mais moderna, que se não me engano é 2008. Ela chama Argamassas e Concreto, Resistência à Compressão. Por quê? Porque, assim, tem um teste muito importante que é feito no concreto, que é o teste de resistência à compressão. Ele é feito em todas, ou deve ser feito, em todos os lotes de concreto que chegam na obra. Essa norma 7222 é a norma que fala como que tem que ser feito esse teste. E essa outra 12655/2006, que é a versão moderna dela, 2016, concreto, preparo, controle e recebimento. Em geral, muda pouco, tá? Então, às vezes, se você conseguir uma norma e essa norma aí, por exemplo, para dar uma lida nela, muda pouco das versões mais antigas para as versões mais modernas. É que norma no Brasil, por exemplo, eu tenho todas essas normas aí. Eu tenho, mas eu não posso passar para vocês. Por quê? Porque é proibido. Proibido. Fala, você tem que comprar a norma. Eu acho isso um absurdo. Por que eu acho um absurdo? Porque os órgãos que são fiscalizadores, eles fazem um esforço danado para criar uma norma e depois restringem o acesso do profissional à norma, porque ela é cara, você entendeu? Essa norma 6118/2014 aí, ela custa R$ 270. Então, se você for comprar um conjunto completo de normas, você vai gastar um absurdo, que até justifica, se você for mexer com ela todo dia, né? Se você for profissional do mercado, justifica. Mas, quando a gente está na faculdade, a gente está estudando, tinha que ter essas normas estudando. Você está aprendendo. E é difícil ter, né? Você pode encontrar aí em alguns sites underground aí. Eu não vou ensinar vocês a dar o nome, vocês sabem melhor do que eu. Tá? Então, essas são as normas de concreto mais importantes, né? E elas falam um pouco sobre os ensaios com concreto. Então, tem 3 ensaios que são extremamente importantes. Eu vou citar, depois eu vou voltar nele. Que é o ensaio de consistência, tá? O ensaio de consistência do concreto, o ensaio de resistência à compressão e o ensaio de abatimento, também chamado de lamp test. Na obra, a gente faz muito esses dois últimos aqui, ó. O ensaio de resistência à compressão e o ensaio de abatimento. Faz isso aqui para todo caminhão de concreto que chega. Nós vamos entender por quê, tá? Bom, então, vamos aqui para alguns conceitos, né? Como é que se faz o concreto? O primeiro passo para fazer o concreto é uma ação chamada dosagem. Dosagem. Estudo e indicação de proporções e quantificação dos materiais, componentes da mistura, para se obter um concreto com determinadas características previamente estabelecidas. Então, o processo de dosagem é aquele processo no qual o concreto ele vai ter uma receita. É o estabelecimento de uma receita para um determinado tipo de concreto. Tá? Aí você pergunta, pô, mas não é tudo igual? Não é tudo cimento, areia, brita e água? Mas tem o seguinte, você pode ter um concreto de 25 MPa de resistência característica, né? Ele tem uma receita para isso. Você pode ter um concreto de 30 MPa. É a mesma receita? Não, receita é diferente. Eu posso ter um concreto de 40 MPa. É a mesma receita das duas? Não, receita é diferente. Então, se você muda os critérios de recebimento, de compra do concreto, tem que mudar a receita dele, tem que mudar a dosagem.
né? E eu estou falando de um critério só, que é o critério chamado resistência à compressão. Mas vamos falar que eu preciso de um concreto para bombear, um concreto mais fluido. A receita dele, a dosagem dele é igual à dosagem do concreto mais seco para concretar a fundação? Pode ser um concreto mais seco? Não. São receitas diferentes. Então aí muda a dosagem. Como fazer a dosagem? Gente, eu vou dar três situações para você. Primeiro, na faculdade. Você vai aprender isso na matéria de materiais de construção. Como é que faz dosagem? Ou na matéria... Vai aprender. Existem inúmeros métodos de dosagem. Você entra com os critérios lá que você quer, né? Mais importantes. E aí, você tem uma receita. Uma receita mesmo, em peso. Tantos quilos de cimento, tantos quilos de areia, tantos quilos de brita, tantos quilos de água, vai te dar um concreto de tal característica, né? Então, existem métodos científicos. Isso é uma coisa. Segunda coisa são os métodos empíricos e semi-empíricos. Como é que um engenheiro faz hoje em dia? Você vai na internet, procura planilhas de traço, né? Até deixa esse toque para você procurar umas planilhas de traço. E lá tem uns planilhas de traço. Aí você ajusta o traço. O que é ajustar o traço? Você leva a receita para sua obra, faz um concreto com os materiais que você tem, manda para o laboratório, testa e ajusta a receita. Vai ajustando a receita. Vai botando mais cimento, vai tirando areia, não é? Até você ter uma receita assim, os critérios que você quer para os seus materiais, porque muda. Se eu mudar a areia, a minha dosagem muda. Se eu mudar o cimento, a minha dosagem muda. Se eu mudar a brita, minha dosagem muda. Se eu mudar a água, não, aí não muda não. Mas todas as outras coisas, se a gente mudar o tipo de material, você vai ter que mudar a dosagem. Não é? Então, Cristian, eu vou começar uma obra sobrada aqui, como é que eu faço? Eu quero fazer o concreto na obra, faz um teste de dosagem. Pega os materiais que você tem, pega uma planilhinha de internet aí, ou faz as continhas que o professor Tiago te ensinou lá, que eu acho complicado, nunca fiz isso, eu acho um saco. Então você pega a planilhinha, faz um traço, testa e ajusta. Ajustar o quê? Tirar cimento, colocar cimento, tirar areia, colocar água. Você ajusta. Umas 2 vezes que você fizer isso, você já tem um traço mais ou menos com as características que você quer, né? Então essa é a segunda forma. Terceira forma, que é que eu recomendo para vocês, compra concreto da concreteira. Se você comprar concreto da concreteira, você não precisa preocupar com dosagem. Você só precisa preocupar com as características finais do concreto. E hoje, nessa aula de hoje, vamos falar quais são as mais importantes. Você só precisa preocupar com isso. Você não precisa preocupar em fazer conta, você não precisa preocupar em pesar material, você só precisa preocupar em conferir a nota fiscal, se veio de acordo com o que você pediu. Tá? Se der problema, a concreteira tem que assumir. Você tem que guardar a documentação, né? Porque nós, engenheiros, não aprendemos a documentar nada, leva na cabeça. Guardar todas as notas fiscais, guardar todos os diários de obra, guardar todos os pedidos que você faz, todas as conversas de WhatsApp, hoje em dia tem, né? Todas as conversas de e-mail, você documenta tudo. Se der algum pau, você está documentado, né? Então, se você compra o concreto da concreteira, você não precisa se preocupar com isso aí, dosagem. A concreteira vai fazer de forma muito precisa lá, é isso, tá? Bom, então, depois da dosagem, tem a mistura. Eu botei essa porcaria aqui, pra você saber que existe, cara, mas você não vai fazer isso na sua obra, não, pelo amor de Deus. É a mistura manual, tá? 3 tipos de mistura que são usados no Brasil. A mistura manual, a mistura com a betoneira e o concreto usinado. Então, vamos lá, um por um. Mistura manual. Então, aí, eu não vou nem parar nesse slide, não, você não vai fazer isso na sua aula. Como é que faz a mistura manual? Isso dá um concreto de baixíssima qualidade, pouca precisão, tá? Então, isso aí não pode ser usado em concreto de alta resistência, não pode ser usado em concretos estruturais de grande volume, porque não dá para fazer grande volume de concreto fazendo hoje em dia, né? Não dá para você fazer grande volume de concreto no braço, né? Que hoje em dia as obras são rápidas e não tem jeito de fazer isso, né? Como é que isso era feito antigamente? Era areia e tem um, né? Depois, sobre a areia, colocava o cimento, mexia, espalhava, e aí depois abria, aí fazia um vulcãozinho aqui, ó, para ele ficar parecendo um vulcãozinho. Visto muito, 20 anos atrás, né?
E aí depois jogava água e vai misturando. O camarada vai misturando isso aqui com enxada, né? Fazendo aquela mistura. Então, isso é um concreto de baixa qualidade, de baixa produtividade, enfim, é o concreto de mistura manual. Ah, você vai fazer isso na sua obra? Bom, você vai fazer uma calçada, você vai fazer uma coisa que o volume é pequenininho. Não, eu só vejo os caras fazendo hoje em dia para piso, e pouquinho. É piso de baixinha resistência aí, ou vai concretar uma baldramezinha pequena, com pouca carga em cima, alguma coisa assim, entendeu? Pouco, produtividade baixa e precisão também baixa. Precisão das características do concreto. Gente, porque o concreto tem características básicas, né? De projeto, resistência é uma característica básica, fluidez é uma característica básica. Isso aqui não tem controle nenhum, aí. Controle nenhum. O cara faz isso aqui no olho lá, medindo os materiais em volume mais ou menos. Se o concreto ficar seco, ele mete água para poder o concreto ficar moldável. Aí, quando você bota água no concreto, a resistência que já não é boa por causa da técnica, cai ainda mais. Enfim, isso aqui, você sabe que existe, mas você não vai fazer. Segunda forma é a mistura com a betoneira. Quando eu formei, que assim, você colocava uma betoneira na sua obra, cara, era o céu. Você era o cara. Primeira betoneira que eu comprei, eu virei o cara. Comprei, era cara, não. Hoje em dia uma betoneira deve custar uns 1.500 conto. Mas a primeira, nem na época era cara, mas era um trem assim, rapaz, tem uma betoneira na minha obra, né? Então, hoje em dia, com a consciência que a gente tem também, ainda dá um concreto de baixa qualidade, tá? Dá um concreto de baixa qualidade. Mas é assim que faz com o betoneiro. Ó. Primeiro é a brita, depois metade da água e roda. Por que, que a brita e a água? Para a água ajudar a baixar o pó da brita, tirar o pó da brita. Entendeu? A pó da brita não atrapalhar nas etapas seguintes. Depois você põe o cimento, bate mais um pouco. Depois põe a areia e o resto da água e bate mais um pouco. Aí, 3 minutos, você usa o concreto. A betoneira é um pouco menos impreciso do que a mistura manual, mas não é a melhor coisa também, não. Tá? Isso aqui tem o problema da água também, né? O operário tende a colocar água no concreto quando a plasticidade está baixa, quando a moldabilidade está baixa, o que é que o operário faz? Mete água lá. Ele põe água no concreto, o que acontece com a resistência do concreto? A resistência do concreto baixa. Né? Então, tem outros problemas que acontecem também, mas o mais sério é esse aí, vinculado à resistência. Tá? Então, assim, a gente usa. Então, não vou ter betoneira na minha obra, Cristian. Cara, para fazer concreto, eu não recomendo, não. Mas você vai fazer argamassa, vai fazer muita argamassa. Porque argamassa não tem tanta exigência, né? Porque argamassa é o popular reboco, né? Para quem não está familiarizado, é o popular reboco. Você faz reboco de argamassa. O que é argamassa? Cimento e areia e água. Então, aí, beleza, enche a betoneira de cimento, areia e água e chega o pau. Aí e o volume de argamassa usado nas nossas obras no Brasil é alto. O americano morre de rir da gente, porque eles não usam argamassa. Eles usam acabamentos industrializados. No Brasil, a gente usa muito argamassa. Né? Então, você, não vou ter betoneira na minha obra. Você vai ter betoneira. Eu só não recomendo que você faça concreto estrutural com ela. Não, mas você vai fazer argamassa. Outra coisa, contrapiso. Contrapiso é aquela camada de base do piso. Em geral, ela não tem finalidade estrutural. Em geral. Eu não sei se foi nessa turma, se foi outra turma, os caras me perguntaram essa questão do contrapiso, né? Em geral, o contrapiso, aquela massa, aquele berço de concreto que vai por baixo do piso, e o piso é cerâmica, o piso é granitino, o piso é porcelanato, é granito, isso é o piso. Por baixo do piso você tem uma base. Essa base é feita de quê? Argamassas ou concretos. Em geral, as duas coisas. Tem um fundo de concreto e um acabamento de argamassa, para deixar lisinho, né? Então, aí você vai usar essa betoneira lá, beleza. Tá? E para os mesmos utilizações, concreto, quando ele é misturado manualmente, vai fazer uma calçada, concretar uma ponta de coisa, uma ponta de piso, beleza. Mas é um equipamento inexato, tá? Uma das coisas que diferencia o engenheiro do mestre de obra é o cuidado com a exatidão.
Uma das coisas que diferencia o engenheiro do operário lá, do pedreiro, é o cuidado com a exatidão. Aqui nós temos que ter exatidão, ser enjoado, tem que ser enjoado com a exatidão. Não é? Então, betoneira, pouca exatidão no traço, na mistura. Bom, aí tem uma outra mistura que eu recomendo, né, para as grandes obras, que é o concreto usinado. Ele é feito nas concreteiras, sob encomenda, e tem um maior controle tecnológico. O maior motivo é o último, maior controle tecnológico. Você não precisa preocupar com o controle tecnológico do concreto. Você não precisa preocupar com a resistência dele, você não precisa preocupar com a fluidez, você não precisa preocupar com o tamanho do agregado, nada. Você só precisa pedir direito lá que os caras entreguem, não é? E consegue entregar em grande volume, consegue bombear o concreto para o pavimento que você quiser lá, tá? Consegue bombear grandes volumes, beleza, então, maravilha. E é preciso, e é um trabalho preciso. Concreteiro vive só de fazer concreto, então eles entregam, eles têm a obrigação, né, de entregar um material precisamente fabricado. Mas não acontece 100% dos casos, não. Às vezes dá problema. Às vezes os caras entregam concreto com resistência muito baixa, é um problema. Ou com resistência muito alta, aí você pergunta se uma resistência muito alta é problema, aí é problema. Resistência muito alta é problema porque gera muito calor, né? Se você tem um concreto de resistência alta, você tem uma grande geração de calor, né? Até porque eu vou falar disso, né, mais detalhadamente, mas você tem uma grande geração de calor e essa geração de calor pode causar problemas na sua obra. Tá? Professor, Não, pois não. dá licença, primeiramente, né? Boa noite. Boa noite. Numa obra que a gente realizou aqui na casa do meu pai, a laje, a gente comprou o concreto dessas concreteiras. Só Sei. que pouco tempo depois que foi concretado a laje, teve muita trinca. Sim. Trincazinha assim de 15 centímetros, 20 centímetros, mas teve muita. Isso Uhum. pode ter sido por conta da resistência do concreto, que ela puxou muito rápido? Pode ter sido sim. Exatamente isso aí que você falou. Porque a maioria dessas concreteiras, elas trabalham com um cimento CP5. Lembra que eu falei do cimento CP5? É o cimento mais reativo. Ele é mais reativo, ele gera mais calor. Então, quando você tem um cimento mais reativo, um cimento que gera mais calor, qual que é a tendência? É a massa, né? Principalmente em laje. Principalmente em laje. O problema mais sério em laje é retrair. Perde água muito rápido, então retrai, trinca, né? Então, o que você tem que ficar de olho? Se não tem nenhuma trinca assim que vai comprometer estruturalmente a laje. Em geral não tem, mas fica feio. E as trincas fica ali pode entrar gás carbônico, pode promover corrosão de armadura. Então, tem lugares sujeitos a alta agressividade que você não pode deixar trinca nenhuma. Você tem que tampar as trincas com epóxi, alguma coisa. Mas é exatamente isso aí que você falou. O volume é grande, o calor de hidratação é alto, você tem muita água, muita área para perder água, porque é laje, né? E aí, o que acontece com o concreto? Ele retrai. Aí, Cristian, eu quero um concreto que não retraia de jeito nenhum. O que eu faço? Você tem que usar um concreto menos reativo. Você tem que pedir para a concreteira um concreto menos reativo. É difícil, os caras não faz não. É só se for um trem de muito, assim, não, eu estou concretando aqui a fachada do Banco Central. Aí justifica. Mas obras, igual essas obras que a gente faz em geral aí, obra menor, os caras te empurram o que tiver e manda você se virar com a cura. Porque uma cura bem feita, eu já vou chegar lá, né, também, uma cura bem feita diminui esse problema, tá? Bom, Professor, não. só cortando, e aí o que a gente tentou fazer para minimizar essa situação? A gente tentou compensar essa cura do concreto jogando água na laje, para tentar ver se... Isso é cura. Você jogou água. Mas resolveu? Ajudou? Professor, assim, puxava muito rápido, né? E como tinha essas trincas, acabava que a água infiltrava bastante dentro do concreto, né? Mas, assim, no final de tudo, a laje, ela recebeu ali o contrapiso ali para vir a cobertura agora do piso, né? Da cerâmica, né? Então, assim, eu acho que no final ali, como que a laje de cima ali, eu acho que com esse contrapiso resolveu o problema dela, né? Mas porque a técnica manda jogar água mesmo, sabe, Robson?
Técnica é jogar né? até 7 dias. Até 7 dias. Depois de 2 horas e meia e até 7 dias. Curar isso, você mete água acima, mete água para riba. Quanto mais água você jogar, melhor. Depois de 2 horas e meia de concretagem. Porque em 2 horas e meia começa um fenômeno chamado pega. Antes das 2 horas e meia de concretagem, se você jogar água, você contamina o concreto com água. Você altera a relação com o cimento, você altera a resistência. Mas depois de 2 horas e meia, mete água para riba, até 7 dias. Essa é a técnica de cura, entendeu? Ainda mais em Brasília, cara. Esse sequidão que tá, esse sol, aí que perde água com força mesmo. Aí que tem que jogar. Tem outras técnicas também que eu vou mostrar para vocês. Tá? Beleza, professor, show de bola. Obrigado, viu, pela participação. Bom, então é isso que eu estou falando para vocês com relação à mistura, gente. Você tem que ter um controle da quantidade de água. Não, a norma geral do engenheiro não mexe na quantidade de água do traço. Não mexe. Ah, Christian, mas está muito seco. O concreto está muito seco. O que isso acontece? Às vezes você faz um traço, você compra um traço numa concreteira, né, alguma coisa assim, ou você faz na obra, e o concreto está seco demais. Qual que é o sentimento, quando o povo fala na obra, né? Qual que é o sentimento do mestre obra? É meter água. Para quê? Para ficar trabalhável o concreto. Alguém usou um termo interessante, dá liga, né? Concreto dá trabalhabilidade, dá trabalhabilidade. Mas quando você joga água nele, a resistência dele cai. Eu vou explicar para vocês cientificamente por que cai. Eu estudei isso no doutorado, eu precisei estudar até no doutorado para entender isso. Porque quando você joga água, você aumenta a porosidade do concreto. Tá? E é verdade. Quanto mais água tiver na mistura, mais poroso é o concreto. E a resistência à compressão, a nível microscópico, está diretamente ligada à porosidade. Quanto mais poroso for o concreto, você tem menos massa, né? Você tem menos massa, tem lógica, você tem menos massa, tem mais poros. Quanto mais poroso for, menos resistente ele é. Por isso que quando você joga água, você aumenta a porosidade e diminui a resistência. Mas o sentimento do mexe-obra lá, do operário que está lá, é o quê? Meter a água. Ele quer moldar, uai. Ele quer fazer a viga dele lá. Uai. Um concreto seco ele não consegue moldar. Né? Mas isso diminui a resistência do concreto. Tá? Aí, mas aconteceu isso na minha obra, o que eu faço? Tem que usar um aditivo químico. Né? Um aditivo químico chamado superplastificante. Óbvio que isso só justifica se você tiver uma obra cara, uma obra que vai muito concreto, uma obra que você, né, você não está usando, se você não está usando concreto usinado, vai ser uma obra dessa característica. Então você tem que tomar cuidado com o traço, tá? Então, a falta de água, ela tem um problema de trabalhabilidade e tem um problema que gera vazios também. Por quê? Porque o concreto não amolda na forma, ele não acomoda na forma direito. Pensa no concreto seco, que na obra a gente chama de farofa, aquele concreto farofento. Ele não vai amoldar na forma, na caixa, né? Ele não vai. Ele vai ficar lá, parecendo uma terra bem molhada. E aí cria o quê? Cria vazios, que é ruim para nós. É ruim para o concreto. Diminui a resistência, aumenta a possibilidade de você ter ataque de patologia de concreto, de sal, de gás carbônico, não presta. Tá? E o excesso de água, o que acontece com o excesso de água? Duas coisas. Primeiro, aumenta a porosidade, como eu falei para vocês. Né? Aumenta a porosidade e diminui a resistência. É a primeira coisa. Segunda coisa, você pode ter um processo de segregação. Segregação da brita. O que acontece com a brita? Ela desce. Então, na parte de cima, você tem muita massa, cimento, areia e água, resistente, porque isso aqui é que dá resistência para o concreto. Ó. É o cimento que dá resistência para o concreto. O cimento e a água. Então, essa parte de cima que você vai ter resistência federal aqui, e na parte de baixo você não tem resistência nenhuma. Por quê? Porque você não tem massa, você não tem cimento, areia, e cimento e água, você só tem brita. Isso aqui acontece quando você tem água demais. E é muito comum em pilares. Por que é comum em pilares? Pilar você concreta de cima para baixo, né? Você põe a forma lá, né, em pezinha lá, e concreta de cima para baixo. Então, como é alto, 2 metros, 2 metros e meio, às vezes 3 metros, como é alto, a brita cai primeiro. Então, quando você estiver concretando pilar, você tem que ter uma super cuidado
para não acontecer. E eu peço para vocês, muita coisa que eu falo aqui, eu peço para vocês olhar na rua depois, né? Você olha o pé de pilar de prédio, principalmente prédio mais velho, tem uns buracos no pé do pilar e a pedra aparecendo lá. Aí que ele chama linho de concretagem. Acontece por causa disso. Eu já perdi a primeira obra que eu fiz em Brasília, perdi 3 pilares por causa disso. Teve que derrubar os pilares. Por quê? Porque os caras concretaram, esse dia eu não estava na obra, viajei e deixei os caras lá. Né? Conheci o cara, o mestre. Falei, não, isso aqui não é possível que dá problema. Não é que deu. O cara foi concretar, era um subsolo, então o cara concretou de cima do talude, né? Tava o corte aqui, o caminhão estava aqui e o pilar estava embaixo. Então ele meteu a bomba lá e concretou. Aí a brita caiu. Beleza, como ninguém vê na hora, né? Aí uma semana depois nós fomos tirar a forma, na hora que tirou a forma, o pé do pilar estava só a brita. Não tinha cimento, areia e água, só a brita. Você via a brita lá. Aí os caras, e agora? Eu falei, agora é derrubar, filho. É derrubar. É que você não tem um pilar, não, que você tem um monte de coisa aí que não é um pilar. Se botar carga nesse pilar aí, ele vai cair na hora. Porque você não tem a resistência do concreto, você tem uma região, é como se você pegasse uma faca e passasse. Assim, não é? Então, por quê? Duas coisas. Lá não foi excesso de água, foi concretagem errada. Mas esse problema pode acontecer também porque tem água em excesso. Não abrir e desce. E o cimento e a areia e a água ficam por cima. Tá? Quero apresentar para vocês aí 2 grandes amigos da obra, né? Que são os instrumentos que em geral a gente usa para transportar o concreto na obra, que é o carrinho de mão aqui, ó, e a jirica. O engenheiro, assim, tem engenheiro que não tem dó dos operários, né? Mas concreto é pesado pra caramba. Concreto é pesado pra caramba. Hoje em dia, planejamento de obra, tem uma ciência disso, de planejamento de obra. Até nós vimos um pouquinho no semestre passado, né? Ele fala o quê? Ele fala que é ideal o ponto de produção do concreto ficar perto do ponto de lançamento do concreto, onde ele vai ser usado. Para quê? Porque isso aqui não tem isso aqui na obra. Isso aqui, imagina, o cara puxar isso aqui cheio de concreto, é muito pesado. Então, ninguém tem medo, ninguém tem dó dos operários, né? É porque a produtividade cai. O tempo de concretagem aumenta, não é? Então, na hora que você estiver fazendo lá o planejamento da sua obra, você tem que lembrar, cuidar, né? De pôr, se for usar betoneira, você colocar ela perto dos pontos de concretagem. Os operários têm que ficar puxando tanto o carrinho de mão quanto a jirica. Eu já trabalhei no carrinho de mão quando eu era estudante. Eu era estagiário de uma obra e no final do dia minha mão estava só a unha. E sem luva ainda, a burrice. Estava só o quimba, que é pesado. Tá? Então aqui nós temos o caminhão betoneira, né? Também chamado de caminhão. Não, é caminhão betoneiro. É que você também é chamado também de balão. É também chamado de balão. Esse negócio que fica girando aqui, né? Ele é chamado de balão. Então isso aqui é feito na concreteira. O concreto ele é dosado no computador. Hoje em dia é tudo feito no computador. E ele é dosado. E aí os materiais, o que cai dentro do caminhão não é o concreto, são os materiais. E o cimento, a areia, a brita, né? E por último vem a água. E aí, água que os caras jogam com uma mangueira de pressão. E aí o caminhão começa o quê? A betonar, a rodar. Isso aí ele vai misturando o concreto até chegar na obra. E na obra tem o processo de lançamento do concreto com bomba. Imagina o tamanho da bomba para lançar o concreto. Aqui, esqueci de falar para vocês. Isso aqui é a bomba. Então, aqui você tem o caminhão, que você tem a bomba. A bomba é do tamanho do caminhão. E quando você compra o concreto, você paga a bomba à parte também. Né? Eu quero a bomba para concretar. Você vai precisar concretar alguma coisa que precisa de bomba. É uma laje, vai concretar longe, o caminhão não pode entrar no terreno. Aí você aluga a bomba. Caro pra caramba. Olha o tamanho da bicha aqui também. Né? Então, aqui é o caminhão betoneira, né? E aqui é uma fábrica de concreto, só que o próprio concreto está sendo feito, tá vendo? A mistura é aqui, ó. E aí essa mistura é jogada dentro do caminhão e por último vem só a água. Aqui não é mistura seca aqui, ó.
Isso aqui acontece quando? Quando você tem obra, tá vendo isso aqui é uma estrada? Quando você tem obra em periferia não, em roça, lugar que não tem recurso perto, não tem concreteira perto, né, usina, ponte, cara, uma amiga da minha mulher casou com um cara, que o cara é operador de guindaste. Então, esses caras não falta serviço para ele, operador de guindaste. E operador de guindaste, 50 toneladas. Quer dizer, o maior guindaste que tem. É. Aí ele me ligou esses dias que não estava operando guindaste mais, que era só o gerente dos outros. Beleza. Esse cara estava fazendo um serviço no interior da Bahia de aqueles parques eólicos. Que é um absurdo de grande, uma obra daquela. Né? Então, mandava 20 para mim todo dia. Fazendo o quê? O guindaste 50 toneladas, montando a subestação. Porque tem aquelas torres grandes, né? Que gira lá e ele tem uma turbina lá em cima que ele gera energia. Então ele estava montando a subestação. E diz que a empresa, que é uma empresa italiana, ia montar um parque de espelho no mesmo local. Eu falei, parque de espelho? O que é parque de espelho? É tipo uma usina, grande produção, com célula fotovoltaica no interior da Bahia. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é uma roça, meu filho. É uma roça. O cara trabalha na roça. Ele ia tomar banho no rio todo dia, pescava todo dia. Não tem nem cidade perto. A cidade mais perto é 40 e tantos quilômetros do parque deles lá, né? Então, nesse caso, eles usaram o caminhão betoneiro desse jeito que eu aí perguntei, né? Como é que é o concreto? Né? Meu negócio é concreto. Como é que é o concreto lá? Não, o concreto é feito na obra. Tem uma usina de concreto lá, uma obra de 300 milhões, né? Justifica. Tem uma usina de concreto lá móvel, o caminhão betoneiro da obra, porque precisa de concreto para concretar a base, as fundações dos espelhos. É levinho, mas tem que ter uma fundação bem niveladinha. E aí tudo na obra. Por quê? Justifica, né? Pelo tamanho da obra. Tá? E a foto do filho da mãe lá no guindaste, lá e pescando, fim da tarde. Bom, o concreto, então, ele vai ser transportado, ele vai ser lançado, né? O processo de lançamento do concreto, ele pode ser feito de duas formas, dependendo do punhado de coisa. Dependendo do que você está concretando, do tempo que você tem para concretar, da altura, dependendo da fluidez do concreto, quanto concreto que você está concretando é fluido, é seco, né? Então, em geral, você tem o lançamento manual, que é esse feito com carrinho, né, com jirica. E, em geral, você tem o lançamento via bomba e mangueira, né? Bomba e mangueira, na verdade. A bomba empurra o concreto na mangueira e aqui o operador aqui, ó. O operador vai concretando, tá? Então, vamos ver as duas formas. Quando é que você usa um concreto de concretagem manual? Eu vejo meus alunos perguntando, mas não poderia usar a bomba em todas as concretagens? Mas a bomba é cara, bicho. Se alugar uma bomba, fica caro. Por isso que você vai ver que na obra, às vezes, dependendo da concretagem, você vai dispensar a bomba, porque é caro. Então, por exemplo, fundação. Fundação precisa de bomba? Não, fundação não precisa de bomba. Fundação buraco, é. Então, se no seu planejamento de obra você deixou espaço para o caminhão chegar na beira do buraco da fundação e descer o balão e o concreto descer lá embaixo, não precisa de bomba. A gravidade faz o serviço, né? Agora, às vezes tem fundação, eu já vi fundação que estava em terreno de lama, de barro, e o caminhão não chegava. Aí o que os caras fizeram? Deixaram o caminhão na rua e concretaram uma bomba para puxar o concreto do caminhão e jogar o concreto na fundação. Tá? Mas se você tiver um bom planejamento, seu terreno ajudar, seu terreno permitir a chegada de caminhão, você não precisa de bomba. Ou então você vai descer o concreto próximo e os operários terminam de chegar aqui com o carrinho, tá pertinho, os operários terminam de chegar. Aqui é uma concretagem de um bloco de fundação, tá vendo? Buraco aqui, ó, tem alguma fundação aqui embaixo, isso aqui é o bloco de fundação. Concreto mais seco, dá para notar? Ó? A brita aqui, ó. Esse concreto é um concreto mais seco, porque o pessoal que fez sabia que não ia precisar do concreto fluido, concretagem manual, tá? Aqui em cima, aqui, ó, vocês estão vendo uma concretagem com bomba e mangueira. Tá vendo que o concreto é mais fluido? Concreto mais fluido, o que é mais fluido? Ele é mais pro pastoso, mais pro líquido.
ele é mais caro. Concreto mais fluido, concreto mais caro. Tá? Mas como é que, se dependendo da fluidez do concreto, a bomba não puxa. Se for um concreto muito seco, a bomba não puxa. Não puxa. Então, para concretar laje, para concretar em altura, para concretar na distância, igual esse exemplo que eu dei do caminhão que não entra dentro da obra, né? Você precisa de concreto mais fluido, tá? E é assim que faz, ó. O camarada segurando a ponta da mangueira aqui, é a bomba empurrando o concreto, e o camarada vem concretando a laje, enchendo todos os espaços aqui da laje. Essa aqui é uma laje pré-moldada. Até hoje eu tenho medo de subir nesse trem, mas tem toda uma ciência para concretar isso. Aqui estão concretando no chão, ó, tá vendo? Mas é um concreto também bombeado aqui, a mangueira da bomba. Mangueira da bomba. Certamente porque por ser um piso, o concreto é fluido por um outro motivo. O concreto fluido dá um acabamento melhor. Quanto mais fluido o concreto, melhor é seu acabamento, tá? Então, aqui como é um piso, você precisa de um concreto mais fluido, de qualidade mais alta, superficial mais alta. Tá vendo que os caras estão metendo uma régua metálica aqui, ó? Isso aqui deve ser uma distribuidora, não sei, alguma coisa assim. E é um piso mesmo, ó, a armação dele aqui, ó, desarmado. Então, certamente aqui é por causa da qualidade superficial que precisa, que você consegue com um concreto mais fluido, um concreto menos seco. O concreto seco, ele te dá uma qualidade pior de superfície, né? Pensa num piso de posto de gasolina, uma viga aparente, ela tem que ser lisinha. Tá? Bom, e aqui o lançamento com bomba, ó o tamanho da bomba, o bicho é bruto. E os caras vão montando ela aqui, ó, tá vendo? Mangueira em parte flexível, em parte ela não é flexível. Os caras engatam isso aí no caminhão de concreto e chegam pro raio. Aqui é um prédio, né? Engatam isso aqui no caminhão e chegam no raio, jogam o concreto lá nas lajes superiores, tá? Então, isso aqui é uma ação, né? Ação de lançamento concreto. Uma outra ação extremamente importante que o engenheiro tem que supervisionar, tem que ensinar os caras a fazer. Você tem que ensinar, você tem que acompanhar, senão os caras fazem besteira. Depois que você se convenceu que os caras aprenderam, aí você deixa os operários fazerem lá, os colaboradores fazerem. Mas isso aqui eu gostava sempre de ensinar. Como é que você faz? Ah, faça assim. Não, você faz errado. Você vai fazer desse jeito aqui. Que é o quê? É o adensamento. É o adensamento. Para que serve o adensamento? É a compactação da massa de concreto para retirar os vazios. O que causa vazio, gente? Duas coisas, água e ar. Nesse caso, o que sai é o ar. Então, você você aumenta a resistência do concreto retirando o ar dele. Você vê que quando você está vibrando o concreto, quando você bota o vibrador lá no concreto e ele vibra, enche de bolha. O concreto enche de bolha. Por que o concreto enche de bolha? Porque está saindo o ar mesmo. Entendeu? Está saindo o ar. Então, toda vez que você for concretar lá, se for concretar uma viga, você está concretando um bloco de fundação. Ó. Isso aqui tem que ter o processo de vibração, de adensamento, que é feito com um vibrador mesmo. Quer dizer, é um pino, igual um vibrador de shop mesmo. É um pino cilíndrico, ó, grande, né? No caso aqui, esse aqui deve ter uns 30, 40 centímetros, ligado num motorzinho leve, isso aqui é leve, e o camarada vai andando com essa agulha e vai entrando, inserindo a agulha no concreto para poder adensar o concreto. É rápido. Uma inserção que o colaborador faz lá com a agulha no concreto, o concreto já adensa. Né? Aí tem alguns macetes. O principal macete, não vibrar a ferragem. Você não pode encostar o vibrador na ferragem, porque senão você causa problemas de aderência do concreto. O concreto separa da ferragem. Então você não pode fazer isso. E o operário meio preguiçoso, ele vai querer vibrar a ferragem. Porque vibra a viga, a tua viga pode ter 15 metros. Se ele encostar o vibrador na ferragem, ela vibra todinha. Né? E o concreto, desce. Adensa, né? Mas isso aí gera um problema o concreto perde a aderência do aço. Então, certo é a pessoa que está fazendo isso, colaborador que está fazendo isso, e andando ao longo da laje, ou da viga, ou da peça que for, e vibrando o concreto, assim, de 1,5 m, para poder
o concreto e adensando. Então, adensamento é o quê? Ou vibração, é retirada de ar, tá? Retirada de ar. Isso aqui é feito em qualquer concretagem. Aqui eu coloquei aqui um... Ô, professor, Oi, pois não. eu já vi falar também em fazer a vibração da caixa. Da caixa. A caixa você pode vibrar. A caixa pode. A caixa é usada em pilar, principalmente em pilar. Aí você já viu os caras bater em obra menor, os caras bater a caixa com... Normalmente pega um vergalhão de ferro e vai bater na caixa. Aquilo é uma forma de adensar. Entendeu? Entendi. É uma forma de adensar, mas pode pegar e encostar o vibrador na caixa. Porque aí vibra tudo. Mas você não pode encostar na ferragem. Tá? Bom, Entendi. aqui tem umas mesinhas de vibração aqui. Eu coloquei isso aqui, só que isso aqui é usado com pré-moldado. Principalmente com tijolo pré-moldado, ou telha, daquelas telhas de concreto, que são equipamentos pequenos, né? Se você for numa indústria, você vai ver equipamentos grandes lá. Equipamento que vibra 200 blocos de uma vez. Então, tem isso aqui faz uma vibraçãozinha assim. Para quê? Pelo mesmo motivo. O concreto adensar e o ar sair. Tá? Outra coisa importantíssima aí é a chamada... Não mudou aqui no slide. É a chamada cura, tá? Que foi o que o nosso colega falou aí, né? Cura. O que é cura? São medidas tomadas para evitar a perda de água no concreto em suas primeiras idades. Beleza. Então, qual que é a base científica disso? Quando o cimento reage com a água, você tem uma reação rápida e exotérmica. Exotérmica é o quê? Ela emite calor. Então a massa esquenta. Tá? Ela é rápida, ela é exotérmica e ela causa perda de água. Causa perda de água, gente, porque a água reage com o cimento. É um processo químico, né? Você tem um reagente A, que é a água, você tem um reagente B, que é o cimento, você vai ter um produto C, que é diferente do cimento e da água. Isso aqui é uma reação química, é isso. Definição de reação química é essa. Então, perde água para a reação e perde água pro ambiente. Tá? Perde água pro ambiente, a água evapora. A água da concretagem, ela evapora. Quanto mais alta for a temperatura e mais baixa for a umidade, pior é o processo. Perde água mais rápido. Então você imagina que Brasília é uma maravilha, né? Igual está agora. Agora está Brasília em toda a sua maravilha, que é quente e seco. Aí você vai concretar uma laje, um calçado, se você não curar, filho, ela trinca, né? O processo científico da trinca. Por que trinca? Porque a perda de água causa retração. Retrai, ele encolhe. Encolheu, causa esforços de tração no concreto, o concreto não aguenta tração. Então, ele trinca. Tá? Então, e uma outra coisa, isso é mais sério com laje e calçada, laje e piso. Por quê? Porque você tem muita área para perder água. Imagina uma laje 100 metros quadrados evaporando, perdendo água. Viga, quando você concreta viga, você só tem a cabeça dela ali para perder água. Porque um lado é forma, outro lado é forma, embaixo é forma. Pilar, forma, só o topo dele ali que está em contato com o ambiente. Só tem o topo para perder água. Agora, uma laje, uma calçada, você tem uma área do tamanho de uma semana para perder água, né? Então, por isso tem que fazer a cura. A forma mais comum de fazer a cura é essa que tem na fotinha aí, que é jogar água. Vou te ensinar, ninguém me ensinou isso que eu vou falar para vocês, viu? Tive que aprender levando na cara. Que hora você começa a molhar a laje? Com 2h30. Depois de 2h30 de concretado. Ah, mas por que 2h30? Porque com 2h30 o concreto já deu uma coisa chamada pega. Pega. Quando você escutar, né, o concreto deu pega. Pega, gente, é perda de trabalhabilidade. Tá? Não é ganho de resistência. O concreto demora 28 dias para ganhar resistência. Nós vamos ver isso na aula que vem. Mas é perda de trabalhabilidade. Ele perde trabalhabilidade. Ele perde plasticidade. Então, quando você concreta calçada da sua casa aí, que você ajudou seu pai e seu avô a fazer de semana, você concreta.
Quando está novo o concreto, assim, até 2 horas e meia, o cachorro do vizinho danadinho vai, pisa e deixa a patinha lá, ele marca o concreto. Se você quiser fazer um coraçãozinho lá e pôr o nome da sua namorada lá, você põe. E o concreto ele é trabalhável. Aí passa um mês, ela termina com você e fica o nome dela lá, né? Isso. Mas depois de 2 horas e meia, você não consegue fazer isso mais. Por quê? Ele perde trabalhabilidade. 2 horas e meia. Dá pega. Ganha resistência? Não. Os processos não são paralelos, entende? O processo de perda de trabalhabilidade, ele é mais rápido do que o concreto de ganho de resistência, do que o processo de ganho de resistência. Por isso que a gente tem que escorar as lajes. Porque quando você concreta uma laje hoje, ela vai ficar 20 dias sem dar resistência de projeto. Vai ganhando resistência aos poucos. Mas perde trabalhabilidade com 2 horas e meia. Então, a partir do momento que deu a pega com 2 horas e meia, eu estou falando 2 horas e meia, mas varia de cimento para cimento, né? Mas 2 horas e meia é uma idade segura, você pode fazer isso. Mete a água em cima. Mete a água em cima. Como? Como que eu meto a água em cima? Pelo menos 2 vezes por dia. Nessa época do ano, com esse calor, o ideal são 3 horas por dia. Então, 3 vezes por dia. Uma vez de manhã, bem de manhãzinho, chegou na obra, mete água na laje. Outra vez na hora do almoço, que ela já perdeu a água de manhã. E outra vez à noite, no final. Por quê? Porque como de noite não tem sol, aquela água que umedeceu ali, ela fica mais tempo. Tá? Isso é uma forma barata de fazer a cura. Existem outras formas, tá? Por exemplo, essa foto aqui, vocês estão vendo o cara botar um negócio verde na laje aqui. O que é isso? É alguma coisa que você vai umedecer, né? Para poder evitar a laje perder água. Por exemplo, tem gente que usa saco que é saco branco, de açúcar, né? Tecido. O cara mete água no saco branco e joga para diminuir um pouco a perda de água. Tem gente que usa serragem. Pega serragem, mete serragem na laje e umedece a serragem. Para quê? Diminuir a perda de água. É claro que os métodos tem os métodos mais eficientes e menos eficientes. Mas quanto mais úmida você deixar a sua laje, sua calçada, melhor vai ser a cura. Menor vai ser a retração, menor vai ser a fissuração. E o concreto vai ficar mais bonito também. Então, oi, pois não. Professor, só uma curiosidade, assim, eu não sei se o senhor tem conhecimento, que tipo de material que é. Ali na entrada do eixão ali, logo após o aeroporto, ali naquela baixada ali, eles fizeram uma parte de novo naquele concreto ali do BRT, né? Sim, e eu tive a oportunidade, eu tive a oportunidade de passar ali quando eles estavam concretando ali alguma parte dele. Logo após a concretagem, eles vêm com um tecido preto e cobre toda a parte que está ali. Tá molhada ainda, né? Tá bem fresquinho ali. Que acabou de fazer aquele trabalho, eles vêm e cobrem com um pano preto, um tecido preto, e depois joga água por cima. Eu não sei que material que é, mas é para dar cura. Você já viu esse material já? Eles usam assim em algum lugar? Não sei o nome daquilo. É um material, é um geotexto, não é geotexto, não. Um têxtil, tipo um tapetão, que de um lado ele é poroso, do outro lado ele é impermeável. Tipo assim, sabe? Você joga água por cima e deixa passar água de cima para baixo, mas não deixa a água passar de baixo para cima. Agora eu não sei o nome. Até vou pesquisar aqui. Porque é um produto. Eu passei ali esses dias, que eu tô indo bastante no plano piloto esses dias, né? Que eu vou no hospital ali todo dia à tarde. E aí eu passo, fico observando ali, né? Aquele serviço ali que eles estão fazendo. Aí eu ia falar com esse detalhe com o senhor. Pois é. Mas beleza, depois que eu pesquisar isso, o senhor fala pra gente pra saber o que é. Falo sim. Eu não sei que produto que é, mas é por causa disso aí que eu tô falando, da cura, entendeu? É para evitar do concreto perder água muito rápido. Então, assim, quando você estiver na obra, assim, é uma pergunta para o engenheiro que está começando, assim, quão cuidadosa tem que ser minha cura? Bicho, os caras me perguntam. Quão cuidadosa? Depende do, principalmente, do acabamento superficial que você quiser. Por exemplo, o seu companheiro que falou, o Robson, né? Que falou que fez a laje. Ele meteu uma argamassa e um piso por cima. A laje precisa ficar com um acabamento superficial bom, perfeito? Não. Ela vai ser revestida, né? Agora pensa que você está fazendo um piso de posto de gasolina. Você vai botar alguma coisa em cima dele? Não vai. Né? Aquele piso da ilha de bomba ali. É o puro concreto.
Então o concreto tem que estar muito, muito bem feito assim, do ponto de vista do acabamento que eu estou fazendo, que eu estou falando, né? É claro que ele tem que ter resistência, tem que ter, né? Mas ele tem que ficar, além de tudo, ele tem que ficar muito, muito liso, muito bonito. Então a cura tem que ser muito bem planejada, certo? Para poder o concreto ficar com um acabamento superficial muito bom. Eu não preciso de um acabamento superficial tão bom. Aí você pode fazer com água, com serragem, né? A melhor forma de curar, na verdade, é caríssimo. Assim. Eu não conheço esse material que o nosso colega falou, que eu pesquisar. Mas eu já vi os caras fazendo o quê? Você faz um coxinho de água em cima da laje. O cara bota tijolo em volta da laje e enche de água. Assim, 20 centímetros de água, né? Você vira um coxo de água, uma piscina rasa. Na verdade, essa é a melhor forma de curar. Por quê? Porque a inércia térmica da água é muito grande, quer dizer, a água não muda de temperatura, e você tá. Que água que o concreto perde? Tem água em cima dela ali, ué? Dele, né? Mas isso já foi feito? Já, isso foi feito. Quando, em shopping, teve um shopping em Goiânia, lá chamado Bugambilho, os caras fizeram assim. Desse jeito. Fizeram um coxinho, óbvio, né? Isso é caríssimo de fazer. Por quê? Por causa da água, né? Você tem que colocar a água, depois tem que retirar a água. Não é uma coisa barata de fazer. Tá? Bom, então a cura é importante, gente. A cura é importantíssima. E nós ainda vamos falar dela mais para frente, mas a cura é um processo importantíssimo. Principalmente laje e calçada e piso, quando você tem grande área de concreto exposto ao ambiente. E viga e pilar, não. Viga e pilar você não precisa se preocupar, não. Não perde aula, tá? O Antônio Vinícius está perguntando onde é que ficam as gravações da aula. Fica lá no trem lá, como é que chama? O negócio do 6 lá, do Moodle. Só que eu acho que eu tô 2 aulas atrasado. Aí eu vou colocar aqui, esse final de semana eu ponho em dia, tá? As aulas que tá para trás, parece que no caso de vocês são 2, eu ponho e fica disponível para vocês lá, tá? No Moodle. No mesmo link dessa aula aqui, tem lá no final, eu deixo a gravação do vídeo, tá? Bom, falar um pouquinho agora de tipos de concreto também, que é uma coisa que vocês têm que saber, tá? Vamos definir o que é concreto convencional, abaixo de 50 MPa. Todo concreto, aí está falando de 10 a 40, mas essa norma mudou um pouquinho, é de 10 a 50. Abaixo de 50 MPa é concreto convencional. MPa é o quê? É uma medida de tensão, né? Lembra? Força sobre área. E ela é definida com um teste padronizado de esmagamento de um cilindro de concreto. Nós vamos ver na aula que vem isso, na próxima aula, um teste padronizado. Você fez esse teste no concreto, deu abaixo de 50 MPa, concreto tradicional, convencional. É usado em 90% dos serviços que a gente faz. 90% usa esse concreto convencional. Tá? É utilizado usualmente na obra, é fácil de fazer, dá para você fazer na obra, dá para você comprar de concreteira, né? Então, é o nosso concretinho convencional. Eu botei isso aqui, mas eu estou falando concreto, na verdade já não usa concreto simples. Em obra de construção civil, prédio, casa, você não usa concreto simples. Você usa concreto armado. O que é concreto armado? Concreto mais aço. Concreto mais aço. Como que é esse aço? Eu jogo lá o aço, lá, os cacaiada de aço lá dentro do concreto? Não, são barras de aço, ó, tá vendo? Os caras pisando nessas, ou também chamados vergalhões, olha o cara pisando aqui na barra de aço. Então, o cálculo do concreto armado, ele consiste em fazer uma composição entre uma peça que ela é concreto e aço. Concreto e aço. O aço entra no concreto pelo seguinte motivo: toda peça de concreto armado tem tração e compressão. Para quem não lembra, tração, o esforço que tende a separar as seções. Esse aqui, ó, esticar a peça, tá? Compressão, o esforço que tende a aproximar as seções. Aqui, ó, comprimir a peça, tá? Comprimir, né? Diminuir a peça. Aqui, ó, tração, compressão. Toda peça de concreto armado tem tração e compressão. O concreto simples, ele resiste muito bem à compressão.
mas resiste muito mal à tração. Então a gente coloca o concreto, o aço, dentro do concreto, dentro das formas. Gente, vocês estão me vendo? Vocês sumiram aí? Alguém se manifesta aí. Pra mim aqui tá tranquilo, professor. Tá Tá tranquilo? na Vocês parte sumiram aí aqui, deixa eu do. vir aqui, pô. Os caras sumiram, já ia sair para tomar cerveja. Já. Vocês estão aí ainda? Então vamos lá. Estamos aqui, todo mundo. Então eu estou falando do concreto e do aço aqui, né? O concreto resiste muito bem à compressão, mas resiste muito mal à tração. Não resiste à tração, na verdade. Então, para que serve o aço? Para resistir os esforços de tração que são criados dentro da peça, dentro das peças, tá? Então, viga, tração e compressão. O concreto resiste à compressão, o aço resiste à tração. Laje, tração e compressão, mesma coisa. Aí você fala assim, mas e pilar? Pilar, né? Pilar é aquele que fica em pé com a carga em cima dele ali, ó. Ele não é só compressão? Não. Ele pode ter momentos de tração. Quando? Quando venta, por exemplo. O pilar faz assim, ó. Nesse vai, assim, isso é milimétrico, né, gente? Você não vê acontecer. Mas esse vem, vai, gera no pilar esforços de tração. Por isso tem que armar o pilar. Prédio, estacionamento, por exemplo, que o carro vem e para em cima da laje. Aquela frenagem empurra a laje para frente. A laje empurra as vigas para frente. As vigas empurram os pilares para frente. Você tem tração, né? Então, assim, o que você tem que lembrar hoje, e nós vamos voltar nisso com mais detalhe, né? Tudo isso eu vou voltar com mais detalhe. Mas o que você tem que lembrar aqui hoje é que concreto armado, concreto resiste à compressão, o aço resiste à tração. Por isso que tem que ter essa composição dos dois, tá? É muito boa, composição muito boa, uma das maiores invenções da humanidade. Embora seja um trem meio sem graça, né? Mas é uma das maiores invenções da humanidade, tá? Bom, aí alguns outros tipos de concreto assim, mais específicos. Concreto projetado, lançado por equipamentos especiais em alta velocidade sobre uma superfície, proporcionando a compactação e aderência do mesmo a essa superfície. Quer dizer, o concreto projetado ele é usado com pressão, é mangueira de alta pressão. Você imagina, para puxar concreto que é muito mais denso que a água, né? Muito mais pesado que a água. E aí essas mangueiras lançam o concreto, e o concreto ele compacta, né? E, quer dizer, adensa, né? Ele compacta e ao mesmo tempo adere à superfície. Isso é usado aonde? Por exemplo, túnel. Muita gente pergunta, como é que os caras concretam túnel? O túnel é assim, né? Como é que faz uma forma redonda? Como é que faz? Concreto de cima para baixo? Não. Os caras colocam a fura, né? Fura o buraco, aí coloca a ferragem, a arma ferragem, e vem com esses lançadores aí, ó, de alta pressão. E é assim que concreta túnel. Depois tem um acabamento, né? Você passar o túnel, você vê o concreto liso lá, mas aquilo é um acabamento final. Você não usa forma redonda em túnel. Ele é feito com concreto projetado. Outra coisa que a gente vê de vez em quando também, quem viaja para o interior de São Paulo, aquelas estradas lá, tem estrada que passa no meio do morro, né? Fundo no meio do morro. Então, cortezão no meio do morro. E aí, se você vê a borda do corte, é concretado. Concretado com concreto também projetado. Isso aqui é uma estrada, ó, que o cara está concretando. A fralda de estrada. Entendeu? É um concreto que demanda todo o processo de desenvolvimento tecnológico, quer dizer, uma coisa simples de fazer, mas existe. O concreto resfriado é aquele que tem a temperatura de lançamento reduzida através da adição de gelo à mistura e substituição total ou parcial da água. Isso acontece quando você tem grandes volumes. Por exemplo, que o exemplo que eu dei foi barragem. Mas esses dias teve um caso em Brasília, esses dias não, até um tempo, de um grande volume de concreto, que teve que ser resfriado. Porque quando você tem grande volume de concreto, um monte de concreto, pensa numa piscina de concreto, 300 metros cúbicos, e barragem, você concreta isso brincando, né? Hidrelétrico concreta isso brincando. E emite muito calor, muito calor.
Tem casos registrados o cara fez até um artigo que a temperatura subiu 99 graus. 99 graus vaporiza a água, né? Você vaporiza a água, você vai perder a água, seu concreto vai cair a qualidade dele. Então, o que é uma coisa que é feita em barragens, em grandes, não barragens, em grandes lançamentos, em grandes volumes? Resfriar o concreto, uma das formas é com gelo. O que os caras fazem? Substitui a água por gelo e concreto com gelo. Isso diminui um pouco a temperatura, assim, o aumento da temperatura, né? Diminui o aumento da temperatura. Diminui a temperatura de concretagem, tá? Para poder o calor demais gerado não estragar as formas, não vaporizar a água. Aqui em Brasília fizeram um negócio interessante, na Ponte JK. Ponte JK, ela tem poucos apoios, né? Você já viu? Tem pouco apoio a Ponte JK. Ela não é uma ponte cheia de pilar, ela tem poucos apoios. E aí tem aquele sistema estrutural, né? Com aqueles cabos, muito bonito. Uma ponte tão bem feita que virou símbolo da cidade. Bem projetada, que virou símbolo da cidade. Eu gosto muito dela. Assim, como obra, né? Arquitetônica. E estrutural, de engenharia. O que os caras fizeram? Cada apoio daquele é um mundo velho de uma fundação. Então tem bloco de fundação lá de 7 metros por 7 metros por 7 metros. Você imagina um bloco de fundação, tamanho do barracão. Né? Não, 7 metros por 7 metros por 7 metros é um barracão de 2 andares. Mas olha o volume do bloco de concreto desse. Então como é que eles fizeram? Lá eles optaram por não concretar com gelo. Eles passaram serpentina, igual a serpentina de chope, dentro do bloco. Logicamente, antes de concretar, né? Passaram aquela serpentina, deixaram a boquinha dela de um lado da forma, deixaram a outra boquinha do outro lado da forma. Concretou, eles ligaram aquilo num mecanismo de água fria e foram passando água fria dentro do concreto, dentro da serpentina. Inteligente, né? Aí se pergunta assim, mas perdeu a serpentina? Ficou dentro do concreto? Ficou dentro do concreto. Problema nenhum. Não tem problema nenhum. Né? Claro, teve um projeto e tal, mas foi feito para quê? Baixar a temperatura, porque a temperatura em grandes volumes aumenta muito a temperatura, né, na concretagem. Tá? Outro tipo de concreto é o autoadensável. O que é um concreto autoadensável? Não precisa de você vibrar o concreto. Não precisa de adensar o concreto. Por isso que ele chama autoadensável. Quando você tem estruturas que tem muita ferragem, você não pode vibrar a ferragem. Você tem estrutura que ela é muito complicada, cheia de curva. O concreto permite isso, né? Cheia de curva, cheia de coisa, né? Painel arquitetônico. Você tem estrutura que ela precisa de um acabamento superficial muito bom. Aí esse concreto ele é recomendado, tá? Nas concreteiras de Brasília, você não vai achar adensado, porque os caras não falam. Mas você vai achar um irmãozinho dele, um priminho dele, chamado autonivelante. Eu tenho uma laje aqui de 500 metros para concretar. Que beleza. Se você chegar a concretar uma laje de 500 metros, você está bem na fila. Então, uma laje de 500 metros não dá para vibrar. Ela é muito grande, ela é muito profunda, é difícil. O que você faz? Eu vou comprar um concreto autonivelante. Que ele tem a dosagem dele tem aditivo para liberar a água, né? Que é aquele que eu falei, superplastificante, e tem fino. Então ele é dosado para ter um tanto de aditivo, um tanto de fino, para ficar fluido e ele não segregar. A brita lá não é um problema com o concreto, tem muita água, é a segregação da brita, lembra? Esse concreto ele fica fluido, muito, muito fluido, e a brita não segrega. Como que os caras fazem isso? Utilizando produtos que em geral não entram na composição do concreto, que são as adições minerais finos, como se fosse uma farinha ali, e os aditivos químicos superplastificantes, que servem para você trabalhar com concreto com menos água. Tá? Outro tipo de concreto é o extrudado, ele é usado principalmente para fazer meio-fio. É uma técnica, né? Mas é usado para fazer meio-fio no Brasil, que é o quê? É uma maquininha, essa maquininha aqui, ó, que
Os caras colocam o concreto de um lado e a máquina empurra o concreto no molde. É um processo de extrusão, processo industrial utilizado em várias indústrias. A máquina empurra o concreto no molde e aí ela vai andando, ela vai soltando o molde aqui, ó. Vai soltando a peça de acordo com o molde. Então, isso aqui é o quê? Meio fio mais sarjeta. Meio fio mais sarjeta. Daqui para cá, asfalto. Tá? Então, extrusão é só o nome do processo industrial. Tá? Concreto de alta resistência inicial. É aquele concreto que tem característica de atingir grande resistência e pouca idade, podendo dar mais velocidade à obra. Todas as vezes que ou atender situações emergenciais, né? Toda vez que você fala isso, assim, grande resistência, tem que comparar com alguma coisa. Ué, grande resistência é quanto? É 50 MPa? 100 MPa? É o que é grande resistência? Grande resistência você tem que comparar com a resistência final que ele vai chegar. Por exemplo, se eu tiver um concreto que a resistência final dele, para a qual eu calculei, é 25 MPa, e com 2G ele dá 20 MPa, caramba, é um concreto de alta resistência inicial. A resistência dele com 2 dias está muito próxima da resistência final, que é medida com 28 dias. A norma manda você medir com 28 dias. A resistência final do concreto, a gente considera que é a resistência a 28 dias, a grosso modo. Eu vou ter uma aula só para explicar isso, mas a grosso modo é isso. Tá? Então, se eu concretei hoje e amanhã eu estou com 90% da resistência final, cara, concreto de alta resistência inicial, que é o mais vendido em Brasília. Por quê? Por causa daquela reflexão que eu já fiz com vocês, né, gente? Eu quero velocidade da minha obra, filho. Eu quero tirar minhas formas, trocar minhas formas, tirar tirar os meus escoramentos. Se eu tiver fábrica de pré-moldado, eu quero tirar a peça, aproveitar a forma. Eu não tenho 500 formas, tem 20. Então eu preciso fazer essas 20 formas render. Quanto mais cedo o meu produto ganhar resistência e eu puder aproveitar as formas, economicamente é melhor para mim. Né? E na rua aí, você vai concretar 20 lajes igual. Você acha que você vai fazer 20 jogos de escoramento, 20 jogos de forma? Não, você vai fazer 2, 3. E vai concretar hoje, daqui ao máximo de tempo possível, você vai tirar o escoramento aqui e passar lá para cima, que o pau já está quebrando 3 lajes para cima lá. Já está quase na hora de concretar de novo. Então é vantagem para nós a resistência inicial ser alta? É vantagem. É vantagem em quase qualquer tipo de obra. A única ressalva que eu faço é obra sensível à temperatura inicial, o negócio que eu falei, porque alta resistência inicial não vem de graça, né? Você precisa de produtos reativos, cimentos reativos, traços reativos. Reatividade significa o quê? Temperatura, calor. Tá me desviando, não é, amor, porque tem que tem que esticar. Minha perna parou de também. Daniel, seu mic tá aberto. Fechei, Daniel, por favor. Bom, então, vocês entenderam que eu tô falando? Pô, o cara tá falando que eu moro na Ponte Alta, velho. O Jonas? Não, eu moro mais. Não. Nem sei onde que eu moro, se é Ponte Alta. Acho que é Ponte Alta mesmo. Bom, então, vocês entenderam? Ah, beleza. Então, quero usar só concreto de alta resistência inicial. Fih, você vai ter uma temperatura de concretagem de tamanho de uma semana. Né? Então, não é que não é possível fazer, mas você tem que tomar cuidado com isso. Né? Tem que pensar em como gerenciar isso. Em peças tradicionais, normalmente a gente não tem problema. Peças tradicionais, não. Você vai ter problema em peças grande volume. Bloco de fundação, pilar grande, tem pilar enorme. Porque os projetistas de estrutura preferem usar menos pilares e pilares maiores, né? Você pode ver que muito prédio hoje em dia... quem mora na Ponte Alta que sou eu, né? A periferia, né? O Jonas. Bom, então, os projetistas hoje em dia, eles preferem, apesar que eu estava olhando um terreno na Ponte Alta, viu, Jonas, para comprar, porque um dia você ser o vizinho. Então, os projetistas hoje em dia, eles preferem o quê? Colocar menos pilares maiores. E pilares, assim, em geral, na periferia do prédio, assim, né? Na fachada.
o meio do prédio fica livre. E aí você coloca uns pilarzinhos no elevador lá e pronto, o resto fica livre. Para quê? Para poder dividir com drywall, para poder dividir com, às vezes, bloco de concreto, né? Mas mais no drywall mesmo. Os caras querem flexibilidade no apartamento, poder fazer várias divisões no apartamento. Se você tiver alvenaria, você não faz. Se você tiver pilar, atrapalha, né? Então, nesse caso aí, você tem pilares grandes. Pilar grande significa grande volume de concreto. Grande volume de concreto significa alto calor de hidratação, alto calor na concretagem. Aí o engenheiro tem que ficar esperto para não fissurar tudo, né? E tem casos especiais aí que a forma até estoura por causa da temperatura muito alta. Bom, então aqui tem um exemplo, ó. Não, tá fora de contexto. Mas dois tipos de concreto que eu vou mostrar para vocês. Primeiro é o CAD, concreto de alto desempenho. São concretos especiais. Nesse caso, eu dei exemplo aí de porosidade reduzida, permeabilidade reduzida, né? Então, quando você tem ambiente agressivo, você precisa de um concreto especial. A água do mar, por exemplo, é cheia de sal ali. Então, se eu vou fazer uma ponte pulando uma baiazinha ou pulando um canal de água do mar, isso é um concreto especial, né? Ele tem que ser traçado no sentido assim de o traço dele, como é que eu falei, gente? A receita dele tem que ser a receita adequada aqui. E tem inúmeros tipos de concretos especiais. Hoje em dia, porque está ficando barato, né, você atender as solicitações dos clientes mais variadas possíveis. Hoje em dia. Concreto pesado é obtido através da utilização de agregados de maior massa específica. Falei disso aqui na semana passada, lembra? Que assistiu a aula aí, que eu só vi isso uma vez, que os caras fizeram com barita, exatamente nesse caso aqui, uma sala de tomógrafo. Mas eu usei, foi argamassa pesada, para ser feito concreto pesado também. Né? Eu sei onde foi usado no até engraçado. Vocês vão ver porque é engraçado. No cofre do Banco Central de Fortaleza. O que aconteceu no Banco Central de Fortaleza? Os caras entraram por baixo do cofre, cavaram por baixo do cofre, que o cofre era todo de concreto, espesso. E o piso não, o piso era de boa. Aí os caras fizeram o quê? Cavaram por baixo do cofre, quebraram o contra-piso lá, quebraram o piso, saíram dentro do cofre, roubaram 100 e quantos milhões e vazaram na capoeira. A polícia só pegou os caras que os caras começaram a gastar dinheiro demais. Chamaram a atenção. Né? Bom, então esse concreto pesado, na reconstrução do cofre, né, foi usado para fazer lá. O outro é o concreto leve, que é o contrário, ele é feito com agregados leves, que são aqueles que nós apresentamos lá, por exemplo, o argila expandida, vermiculito, isopor. Posso usar isopor para fazer concreto? Pode, substituindo a areia, né? Pode ser feito. Então, quando são usados? Em geral, isso aqui é usado quando você precisa fazer algum serviço que vai acrescentar carga em laje, é o mais usado, é a maior utilização. Eu preciso acrescentar uma carga nessa laje, eu preciso fazer uma camada a mais para isolamento termoacústico. Então, você vai acrescentar peso. Tem que acrescentar o menor peso possível. Fazendo como? Fazendo com concreto mais leve. A gente parece que não, mas faz a diferença do nada. Tá? Bom, o que mais que tem aqui? Concreto dosado central, né? Já falei para vocês, é só um caso especial, e todos esses, na verdade, podem ser dosados em central. O concreto dosado central é concreto que foi feito em concreteiro, basicamente. Concreto pré-moldado. Concreto pré-moldado é o quê? Concreto em que você usa peças pré-fabricadas. Pré-moldado no caso do concreto. Aí eu queria falar um pouquinho sobre o pré-moldado. O futuro da construção no mundo inteiro é o pré-moldado. Tá? No Brasil, existe um pouco assim de preconceito, muita gente não sabe usar, muita gente que eu falo engenheiro, gente da área. Engenheiro, arquiteto, não sabe usar. Ele é um pouquinho mais caro, então isso afasta o cliente às vezes. Mas é um produto muito favorável. Por que ele é favorável? Primeiro, porque diminui o custo com forma, escoramento e mão de obra. Esse concreto, ele é feito numa fábrica, né? Essas peças, né, são feitas numa fábrica,
e são montadas na obra. Então é tipo montar um Lego mesmo. Né? Então, você economiza com escoramento, você economiza com forma, você economiza com andaime, fica uma obra mais rápida, mais precisa, fica uma obra mais limpa. Né? A grande desvantagem no Brasil, ele é bem mais caro que o concreto convencional, bem mais caro. E isso é uma desvantagem. A outra desvantagem é uma assim, não tem muita flexibilidade arquitetônica. No Brasil, os caras não sabem fazer, só que esse quadradinho, que esse prédio quadradinho, mas mesmo assim você pode usar muito. Mesmo assim você pode usar em indústria, você pode usar em shopping, você pode usar em fábrica, você pode usar em prédio institucional, faculdade, né? É muito bom. Se você usar o mesmo critério que eu estou falando com os meninos de estrutura de metálica, né, do 8º período, qual que é a grande jogada da estrutura metálica? Quando você precisa de obra rápida. De obra que quanto mais rápido você fizer, mais rápido você começa a faturar. Tipo shopping. Aí todo o sistema produtivo, né, construtivo, que agregar rapidez, ele é bem-vindo. Aí o pré-moldado é tudo de bom. Né? Muito rápido de fazer. Concreto. Esse aqui é o quê? Protendido. Protendido, vou falar só o que é, né? Mas depois nós vamos ter um curso de concreto protendido. Ele é submetido a uma pré-tensão, ele é pré-tensionado. São peças pré-fabricadas dessa aqui, ó, né, maiores, pré-fabricadas, mas que as armaduras, as ferragens, são submetidas à tração antes de concretar. Isso faz com que as peças elas tenham uma maior resistência. Tá? O concreto colorido é usado em geral com aditivos de base de ferro, tá vendo? Óxido de ferro de várias cores aqui, misturado no concreto para dar um efeito colorido. Em geral, isso é usado para piso. Concreto rolado é concreto usado em barragem, em estrada também, que é quando você tem muito volume e não dá para fazer a compactação tradicional. Então é compactado com rolo. Joga-se o concreto e passa o rolo por cima, um equipamento pesado, né? Para fazer a compactação do concreto. É um concreto mais seco e ele é feito assim por causa da compactação, porque não dá para compactar, por causa do volume, por causa do tipo de concreto, ser muito seco. Não dá para usar ele, não dá para fazer compactação tradicional, que é feita a compactação com rolo. Concreto ciclópico. Ciclópico é quando ele é usado com pedra. Lembra que eu falei das pedras grandes? Matacão. Isso é usado quando você não tem ferragem. Grandes volumes de concreto sem ferragem. Ai, Cristian, mas todo concreto tem que ter ferragem? Por causa da tração? Não. Às vezes você tem fundação, você tem barragem, que o importante é só o peso do concreto. O que para a água ali é a massa de concreto. Aí pode ser usado pedras maiores. Pedras maiores. O que é um concreto ciclópico? É um concreto com agregado graúdo grande. Então, usado principalmente em fundações e em barragens. Concreto sem finos, que dá um concreto muito poroso, né? E eu já vi isso muito usado em calçada de Pirinópolis lá, que é um concreto que não tem, você joga água em cima, um pouco a água passa pela peça. Por que ela passa? Porque não tem fino. Você só tem os agregados graúdos, né? O pedrisco ali, então fica muito poroso, alta porosidade. Claro que não dá para usar isso em peças estruturais, né? Mas para piso é uma maravilha. Principalmente aquele piso ecológico, né? Aquele piso drenante, também chamado piso drenante. Concreto com adição de fibra. Eu coloquei isso aqui, gente, porque concreto com adição de fibra, ele é utilizado, a fibra é utilizada para combater a tração também. Então, além de colocar as barras de ferro no concreto, normalmente, a gente coloca essas agulhinhas de fibra aqui, ó, ou metálica ou de polipropileno. É um plástico, eu não lembro qual plástico é. Isso aqui é para combater a tração. Então, por exemplo, piso de posto de gasolina, isso aqui, usa isso aqui. Tem que ter um acabamento muito bom. Então, se você tem tração, você tem fissuração. Eu não quero tração. Então, eu coloco, além da armadura normal, coloca-se fibra para combater a tração. Concreto com pega programada, que é colocado cimento e aditivos, que permite
conhecer e controlar o início dessa reação. Reação de pega. Lembra que eu falei da pega? O que é pega? Perda de plasticidade. Então, se eu vou concretar no mar, eu preciso que o meu concreto fique dentro do caminhão. Eu preciso retardar a pega do concreto, retardar a perda de trabalhabilidade do concreto. Então, a gente usa o quê? Aditivos retardadores de pega. Concreto com pega programada é o concreto que usa aditivo retardador de pega. Tá? Retarda a pega quimicamente, são produtos químicos. Então a gente joga aquilo dentro do caminhão para poder o concreto demorar mais a endurecer, para poder concretar mais longe, para poder levar. Em geral é para isso, para concretar mais longe, para o concreto ter uma vida útil mais longa dentro do caminhão. Então, fazer obra na roça, aqui dentro de Brasília mesmo. Às vezes o cara sai de Santa Maria para concretar lá em Sobradinho, né? E aí anda o quê dentro de Brasília? Muitas vezes quase 2 horas e meia. Então, que é o tempo de pega, né? Lembra que eu falei 2 horas e meia é o tempo de pega? Ainda para na obra, tem que estacionar o caminhão, tem que liberar para concretar. Então, um concreto desse tem que ter um aditivo retardador de pega para aumentar a vida útil do concreto. De retardar a pega mesmo, a pega vai ser depois. Tá? Por fim aqui, cadê? Passei, meu filho. Voltei. Até onde que vocês ouviram aí? Estão me ouvindo? Sim, professor. Até onde que vocês ouviram? Até quando o senhor falou que o caminhão passa. Não, então beleza. Então, deixa eu só voltar para. Vocês estão vendo o slide aí? Estão vendo o slide? Não, Ou professor. subiu o slide? Não. Subiu? Deixa eu achar o bicho aqui de novo. Aqui ainda tá. Aqui. Deu uma travadinha aqui, gente. Vamos tentar resolver aqui. Um minutinho. Já acabando a aula também. Mais 2 slides eu acabo, mas vamos tentar aqui. Pochete. Bom, aqui não estou conseguindo aqui, mas quase acabei. Só um slide ali de concreto protendido, né? O slide, o concreto com
retardo de pega programada, é que tem um retardo de pega mesmo, né? Por causa do caminhão, né? Para aumentar a vida útil dele. E aí tinha um slide sobre concreto protendido, que eu até já tinha falado o que é, tá? Eu vou deixar essa aula para vocês. E vou encerrar por aqui, tá, gente? Eu já ia encerrar mesmo, não perdemos nada. E vou deixar o material, como sempre, segunda-feira vocês vão ter o material todo aí na... Aí, ó, voltou. Gostar de pirraça. Professor, vai ter mais alguma coisa? Pois é, cara, eu tava querendo de pirraça botar o último slide para vocês aqui, mas o computador tá mais pirracento que eu. Então, aí, ó, não é possível compartilhar essa tela. Então, acabou. Mas não vamos conseguir meter no final. Sexta-feira, é por isso. Nossa, tá, gente? Sexta-feira o computador tá querendo tomar cerveja também. Né? E aí, nós estamos de volta, gente. Grande abraço para vocês aí, viu? Falou, pessoal. Bom final de semana a todos. Falou, boa noite a todos. Falou, falou.